Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nosso 23º encontro, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 a 22. Ouçamos então a nossa leitura. Capítulo 10, de 14 a 22. Por isso, amados, fujam da idolatria. Falo a vocês como a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. O cálice da bênção que nós abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo. O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo. E como há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, pois participamos todos desse único pão. Considere o povo de Israel. Quando comem as vítimas sacrificadas, não estão eles em comunhão com o altar? E o que eu quero dizer com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos seja alguma coisa? Ou que os próprios ídolos sejam alguma coisa? Não. O que digo é o seguinte: aquilo que os pagãos sacrificam, eles o sacrificam aos demônios e não a Deus. Ora, eu não quero que vocês entrem em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar o ciúme do Senhor? Seríamos nós mais fortes do que Ele? Então esse é o nosso texto que nós vamos meditar hoje. Versículo 14. Por isso, amados, fujam da idolatria. Paulo agora apresenta uma síntese das considerações sobre a idolatria dos versículos anteriores e, ao mesmo tempo, um ponto de partida para os versículos seguintes, 14 e 17. Versículo 15. Para vocês como pessoas sensatas, e julguem vocês mesmos o que estou dizendo. O apóstolo Paulo leva a sério a ameaça da idolatria, o culto aos deuses. Ele chama os fiéis à consciência, a fim de avaliarem as palavras do apóstolo e assim possam ponderá-las. Versículo 16. O cálice da bênção que nós abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão com o sangue de Cristo? Os deuses pagãos não são nada. Esta é uma certeza que se deve ter. Então, as vítimas sacrificadas não têm valor algum, mas pode-se perceber que por detrás da religião pagã e seus ritos de sacrifício se escondem realidades demoníacas. Os que entram em contato com os sacrifícios pagãos
realizam uma comunhão e uma participação que compromete a vida de quem participa neste sacrifício, porque eles entram em comunhão com essas realidades demoníacas, isto é, com os demônios, e fazem comunhão com ele. Aquele que age em comunhão com esses demônios se exclui da comunhão com Cristo na ceia eucarística, com o sangue e o corpo de Cristo Jesus. Paulo mantém sua visão, do cristão, que é forte e livre diante das carnes sacrificadas aos ídolos e depois comercializadas nos açougues públicos, no capítulo 8. Agora, Paulo faz entender que participar do culto pagão é ter comunhão com os demônios. Por isto, não se deve ter participação com o culto pagão, porque está realizando uma comunhão com demônios. Então agora, Paulo passa a falar da comunhão com Cristo. Paulo então diz, o cálice de bênção. Na ceia pascal judaica havia 4 cálices. O terceiro cálice era o cálice em que o pai de família pronunciava a oração de ação de graças, a bênção da mesa. Na ceia eucarística, Paulo nos faz a distinção aqui com o cálice cristão. Na oração eucarística da Igreja, quando realiza o que o Senhor fez na ceia pascal, afirma, rendeu graças, abençoou. Este cálice de bênção não é a comunhão com o sangue de Cristo? O ato da bênção eucarística, o conteúdo do cálice transubstanciado no sangue de Cristo, tem uma nova realidade. Este é o cálice para que todos bebam a comunhão do sangue de Cristo. Devemos entender comunhão que realiza em 2 momentos reais. Primeiro, na comunhão com o sangue de Cristo, se estabelece a Igreja com Cristo. O que acontece sacramentalmente é uma realidade concreta. A Igreja é corpo de Cristo. A segunda é comunhão com o próprio Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Expressa que um é o pão e somos um só corpo, apesar de muitos. O pão que na ceia se transforma no corpo de Cristo. O Cristo não só recebe um corpo no pão, mas um corpo na configuração da Igreja e manifesta de modo real e visível a Igreja corpo de Cristo. Se pela fração de um só pão os muitos recebem cada qual a sua parte, eles se tornam, ao todo, misticamente, o único corpo místico de Cristo, uma comunhão total, uma unidade com Ele. Versículo 17. Como há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, pois participamos todos deste único pão. O ato concreto da fração do pão entregue a cada um participante deste mesmo pão faz com que cada um participe do único pão. Na igreja de Corinto, uma comunidade grande, não era possível que todos comessem do único pão. A ceia eucarística forma a unidade da igreja, um único pão. Mas podemos perguntar, por que Paulo serve somente do pão e não do cálice? Para falar da unidade eucarística? Óbvio, pois o pão servia para expor seu pensamento devido à consistência física do pão, que melhor ilustra a forma visível da igreja.
Versículo 18. Considere o povo de Israel. Quando comem as vítimas sacrificadas, não estão eles em comunhão com o altar? Paulo faz agora uma analogia, apelando para a prática sacrificial do culto que os judeus realizam no templo, quando comem as vítimas sacrificadas. Os israelitas, com seus ritos, significavam a comunhão com Deus, representado então pelo altar. A comunhão representada pelo altar, onde as vítimas eram sacrificadas. Devemos entender com este exemplo que no sacrifício os fiéis se unem à divindade quando a ela oferecem a vítima. Versículo 19. E o que eu quero dizer com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos seria alguma coisa? Ou que os próprios ídolos sejam alguma coisa? Paulo, depois de falar do culto judaico, que todos aqueles que participam dos sacrifícios no templo se tornavam aqueles que comiam do altar, e para os judeus o altar estava no lugar de Deus, então se uniam a Deus em comunhão. O culto judaico havia se transformado numa rotina esvaziada do seu conteúdo. Agora Paulo fala do culto pagão, da carne sacrificada aos ídolos. Paulo não nega que no sacrifício pagão exista algo de real. Sim, existe, mas algo demoníaco. O culto aos ídolos nada é, como também os ídolos, deuses, nada são. O culto pagão é preenchido pelos demônios, visto que no sacrifício os fiéis se unem à divindade, a qual oferece a vítima. Então o sacrifício pagão se une aos demônios. Assim, a carne sacrificada aos ídolos e o ídolo não tem consistência divina, visto que é um culto que une aqueles que o praticam aos demônios, que existem enquanto os ídolos não existem. O culto idolatria é, pois, comunhão e participação com os demônios, o culto pagão, e que o demônio é destinatário do sacrifício pagão. Versículo 20. Não. O que diga é o seguinte: aquilo que os pagãos sacrificam, eles o sacrificam aos demônios e não a Deus. Ora, eu não quero que vocês entrem em comunhão com os demônios. Neste contexto, os versículos acima, Paulo então faz os cristãos de Corinto tomarem consciência que o sacrifício pagão é sacrificado a demônios, que quem participa entra em comunhão com demônios. Então a igreja de Corinto deve ter consciência, a fim de que entre em comunhão com Deus, no culto eucarístico, e não em comunhão com os demônios do culto pagão. Versículo 21. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A advertência de Paulo quer fazer com que a igreja de Corinto, seus fiéis, não participem dos sacrifícios pagãos, pois estes sacrifícios são cultos a demônios. E quem participa do cálice do Senhor, a Eucaristia, não deve em nenhum momento participar do cálice do demônio, dos sacrifícios pagãos. Participar da mesa do altar implica comunhão. A mesa do Senhor
a Eucaristia, a comunhão, não é a mesma mesa dos demônios, o culto pagão. Versículo 22. Ou queremos provocar o ciúme do Senhor? Seríamos nós mais fortes do que Ele? Devemos lembrar Jesus que diz: não se pode servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, versículo 24. Paulo termina com duas interrogações retóricas. Participar no culto dos ídolos, comunhão com os demônios, e um desafio provocador em relação a Cristo Jesus. A cólera divina é uma resposta aos comportamentos idolátricos que nos faz lembrar o livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 21. Eles me provocaram com aquilo que não é Deus, me irritaram, a cólera divina, com seus ídolos vazios. Será que os coríntios, aqueles que se dizem fortes, são mais fortes que Deus, o Senhor? Isso seria prepotência, arrogância, de atribuir para si um poder que eles não têm. Então, essa é a nossa leitura que nós fizemos no dia de hoje, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 23º encontro, no capítulo 10, versículo 14 a 22. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.